Chamo-me Maria José Rangel, sou membro do Secretariado Nacional da FNE. Gabriel Constantino, também membro do Secretariado Nacional da FNE. E neste momento queremos, num primeiro momento, dar-vos a conhecer qual foi o verdadeiro objetivo desta consulta nacional da FNE. A FNE leva muito a sério, de uma forma muito pertinente, as opiniões dos trabalhadores que representa, neste caso pessoal docente e não docente, de maneira a aferir as dificuldades que têm dia a dia e com as dificuldades, com os problemas com que se deparam no seu local de trabalho. É evidente que a FNE, quando faz esta consulta e esta recolha de opinião, é evidente que aquilo que pretende é minuciar-se de um conjunto de informação que irá nortear, a partir desse momento, a sua atuação no sentido de representar os trabalhadores que, de uma forma muito sincera, colaboraram nesta consulta nacional. Foi isso que tentamos fazer com esta consulta nacional 2015. Num primeiro momento, aquilo que nós queremos é apresentar-vos os dados que recolhemos, mas talvez seja correto também dar-vos conhecimento de algum trabalho que teve que ser feito em termos de consulta nacional antes de chegarmos à parte da apresentação dos dados. É evidente que houve um primeiro momento de decisão do órgão da FNE de levar a bom porto esta consulta nacional. A partir desta decisão tivemos que elaborar os questionários foram destinados ao pessoal docente, ao pessoal não docente e às escolas, às direções das escolas, e depois de uma forma muito técnica tivemos também que, enquanto os questionários estavam a ser distribuídos e recolhidos, tivemos também que fazer toda a preparação informática para a introdução dos dados e posterior tratamento estatístico. Dizer-vos dos questionários, e já vos disse há pouco que trabalhamos 3 questionários, pessoal não docente, docente e escolas, que todos eles de uma forma transversal, a maior parte das perguntas são comuns. E, portanto, para além daquelas questões que colocamos para poder caracterizar a amostra, e deixem-me dar o exemplo, a idade, o grupo, qual é a entidade, tivemos também outro tipo de questões que são transversais, nomeadamente, transversal aos 3 questionários, recordo-vos a primeira medida que o Governo devia tomar. Depois, num segundo momento, também comum a todos os questionários, com as necessárias adaptações, um conjunto de prioridades, que na opinião da FNE são prioridades importantes, mas queríamos que os trabalhadores dissessem daquelas prioridades quais é que eles entendiam que eram as mais importantes e nós chegávamos ao ponto de dizer, diga quais são as mais importantes, indicando 3 do conjunto das prioridades que nós fornecíamos e pedindo a sua hierarquização. Qual a primeira, a segunda e a terceira. E depois uma outra questão, e esse só no questionário das escolas, que era no questionário dirigido às escolas, às direções das escolas, em que perguntávamos que tipo de problemas é que estavam confrontados. E esta era uma pergunta especificamente do questionário das escolas. Bem, dito isto desta forma, a partir do momento que recolhemos os questionários, tecnicamente aquilo que fizemos foi proceder à sua codificação, de acordo com as chaves de leitura que tínhamos preparado, fazer a introdução dos dados nas matrizes que tínhamos preparado e, num segundo momento, aquilo que fizemos foi o tratamento estatístico. Tratamento estatístico que na brochura, aquilo que tem, e que já vos iremos falar da brochura, são as frequências, mas também de uma forma interna olhamos para os intervalos e para aquilo que nós vulgarmente chamamos os cruzamentos, ou seja, as tabelas de contingência. De qualquer maneira, neste momento, o que é importante para nós é dar-vos a conhecer as frequências. E foi as frequências que nós fizemos, num primeiro momento com zeros, depois sem zeros, que fica de uma forma mais clara e mais fina e mais perceptível dos dados, e após as frequências e a análise que a FNE levou a efeito, elaboramos então uma brochura com os principais dados, e é esta brochura que temos na mão. E é desta brochura que vos vamos apresentar agora os dados. Relativamente aos docentes, a amostra foi constituída por 2.761 professores que, distribuídos por grupos etários, níveis de ensino e situação profissional. Portanto, 43% dos professores, a idade situava-se entre os 46 e os 55 anos. Quanto à situação profissional, 74% dos professores eram professores do quadro de escola ou de agrupamento. Os níveis de ensino, verificámos que 43% eram professores do terceiro ciclo e secundário e 18% professores do segundo ciclo. Relativamente ao que nós tínhamos solicitado, a primeira medida do Governo
os professores, a maior percentagem de respostas concentrou-se não em aspectos remuneratórios, mas sim em condições de trabalho. Portanto, os professores, 33%, responderam que a primeira medida que o Governo deveria tomar relativamente à educação dizia respeito a condições de trabalho, seguidas de aspectos remuneratórios, que nesta questão concentraram-se 25,48% das respostas. Quanto às prioridades reivindicativas que a FNE deve utilizar para orientar a sua ação, a primeira escolha recaiu sobre o descongelamento das progressões. 29,85% dos inquiridos responderam, em primeiro lugar, a esta questão. Seguindo-se o reconhecimento do desgaste profissional e, posteriormente, a restituição dos cortes salariais e a revisão do regime de concursos. Quanto à consulta nacional do pessoal não docente, dizer-vos que em termos de caracterização da amostra foi constituída por 401 trabalhadores da educação que foram inquiridos e que foram distribuídos por grupos etários, situação profissional, vínculo e instituição a que estão vinculados. De uma forma muito rápida, dizer-vos que em termos de idade, 24 a 45 anos, 45%, 46 a 67 anos, 55%. Quanto à situação profissional, o maior do grupo era assistente operacional, 49%, assistente técnico, 45% e técnico superior, 6%. Quanto ao vínculo, contratado e tempo indeterminado, 90%, contratado a prazo e tarefeiro, 10%. Finalmente, em termos de instituição, o Ministério da Educação, 68%, 29% relativamente à autarquia, 3% relativamente ao IFP, ou seja, em termos de instituição a que pertencem. Quanto aos resultados obtidos, e de uma forma muito rápida dizer-vos que relativamente à primeira medida que o Governo devia tomar relativamente à educação, aquilo que nós obtivemos foi o seguinte: cerca de 42% relativamente aos aspectos remuneratórios, 29% às condições de trabalho, cerca de 8% concursos, 4,98% de dignificação da profissão não docente e, finalmente, a autonomia, 4,48%. Quanto às prioridades reivindicativas, e destacando só a primeira escolha, dizer-vos que aquilo que nós obtivemos foi o seguinte: descongelamento dos níveis remuneratórios, 43%, redução do tempo de trabalho das 35 horas semanais, 19,20%, e a restituição dos cortes salariais, cerca de 10%. Também outras duas respostas, a definição dos conteúdos funcionais e o restabelecimento das carreiras e categorias específicas de educação foram escolhidas com percentagens na ordem dos 9%. Relativamente à consulta que foi feita às escolas, foram inquiridas 91 direções de escolas, e de escolas não agrupadas e agrupamentos. Relativamente aos resultados obtidos, como primeira medida que o Governo deve tomar relativamente à educação, as direções das escolas salientaram as condições de trabalho em termos e aspectos pedagógicos. 32% foram centrados nesta resposta, seguindo os aspectos remuneratórios, a autonomia, concursos e dignificação da profissão docente, valorização profissional. Quanto aos problemas que nós tínhamos solicitado às escolas que indicassem aqueles que mais preocupam as direções, eu vou apresentar os resultados relativamente ao primeiro. As respostas centraram-se nos aspectos pedagógicos. 55% responderam que o problema que mais preocupa as direções das escolas são os aspectos pedagógicos, seguindo-se os recursos humanos não docentes e da autonomia com 13,33%. Pedimos também para hierarquizarem as prioridades reivindicativas da FNE. Como primeira escolha, salienta-se mais autonomia em termos de gestão do tempo de trabalho, 38,20%, seguido de mais autonomia em termos de currículo, avaliação e disciplina dos alunos e, em seguida, a separação da avaliação de desempenho do desenvolvimento da carreira docente e também a eliminação das provas nacionais a nível do 4º ano de escolaridade com 15,73%. Tendo por base a Consulta Nacional de 2015, a FNE, a partir dos dados recolhidos, elaborou uma Carta de Direitos para educadores e professores e uma segunda Carta de Direitos para trabalhadores da educação, como medidas para uma legislatura. As referidas cartas foram apresentadas em conferência de imprensa no mês de novembro de 2015.
Vamos terminar agradecendo aos melhores trabalhadores da educação, docentes, não docentes e direções das escolas, que com o seu contributo contribuíram para o sucesso do nosso trabalho. Todas as suas opiniões são importantes e serão levadas em conta pela FNE. Muito obrigada. Obrigado.